Pessoal, esse vídeo é sobre associação de capacitores. Bora pro vídeo. Então vamos lá, né, galera? É importante que vocês tenham assistido a aula de capacitores antes, tá? Para ir para a associação de capacitores, no caso essa aula agora. Então vamos lá, associação de capacitores, né? A gente vai associar os capacitores em série e em paralelo e depois numa associação mista. Então vamos discutir nessa aula a associação de capacitores em série e em paralelo e depois nos exercícios a gente vai adaptando isso para a associação mista. Lembrando que o circuito em série tem suas características independentemente de quem você associa em série. Se é resistor, se é gerador, se é capacitor, não interessa, em série. A DDP é o somatório, a DDP resultante é o somatório de todas as DDPs e a corrente é constante. Então, lembrando, em série, soma as DDPs e corrente constante, tá? E a associação em paralelo. Em paralelo, a DDP é constante e a corrente é o somatório, né? A corrente total é o somatório das correntes de cada gerador, de cada capacitor. Então, primeiramente, a associação de capacitores em série. É importante colocar aqui, pessoal, é polo negativo ligado no polo positivo, assim como na associação de geradores em série, né? Você tem sempre mais ligado no menos, mais ligado no menos. Isso caracteriza a associação em série. Então, em série, a corrente é constante. Portanto, a carga armazenada em ambos os capacitores é a mesma após estarem completamente carregados. Após o carregamento, né, a carga que flui por esse fio é a mesma carga. No caso, carga fluindo é corrente. Então, os capacitores eles vão armazenar a mesma quantidade de carga por estar em série, por receberem a mesma corrente elétrica. E a DDP resultante é a soma de todas as DDPs, né? Se eu tenho a DDP do capacitor C1, a DDP do capacitor C2, a DDP resultante vai ser a soma dessas DDPs. Fazendo isso, pessoal, VR igual a V1 mais V2, usando, né, V igual a Q sobre C, substituindo, né? A resultante vai ser Q sobre SEC, SEC é o capacitor equivalente, assim como a gente tem resistência equivalente, teremos o capacitor equivalente. Então, Q sobre SEC igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2. Lembrando que Q é constante. Cortando as cargas, pessoal, vou ter 1 sobre SEC igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? Trabalhando 2 a 2, eu consigo também utilizar produto sobre a soma, lembra? Ah, professor, mas eu usava isso em resistência em paralelo. Sim, pensa o seguinte, qual é a função do resistor? Não é dissipar energia quando a corrente passa por ele? Energia elétrica? Qual é a função do capacitor? É armazenar energia. Uma posição completamente simétrica do resistor. Então, essa simetria é muito válida na física, pessoal. Então, resistência em série vai ser capacitância em paralelo. Resistência em paralelo vai ser capacitância em série. Nós temos que observar a simetria que existe na física. Então, capacitância equivalente em série vai ser produto pela soma ou o inverso da SEC é a soma dos inversos. Ah, e se forem iguais, pessoal? Capacitância equivalente em série, né, se forem iguais, vai ser o valor dividido pela quantidade, igualzinho a resistência em paralelo quando eu tenho resistores iguais. Capacitância agora, pessoal, capacitores, né, em paralelo, pessoal. Ó, eu liguei aqui o polo negativo dos geradores capacitores e o polo positivo dos geradores capacitores. Então, o positivo ele puxa negativo, né? Atrai carga negativa. Se atrai carga negativa, fica positivo aqui nessa placa, nessas placas, né? Importante lembrar que a associação em paralelo vai ficar positivo com positivo, negativo com negativo. Todo mundo assim igualzinho, ó. Todos os capacitores com polaridade positiva no mesmo lado do circuito, do outro lado do circuito, capacitores, né, com a placa negativa. Bom, em paralelo, pessoal, a DDP é constante. Então, todos os capacitores vão estar sob a influência da mesma diferença de potencial. Isso é característica de circuito em paralelo, não tem jeito. Não adianta. É resistor? DDP constante. É gerador? DDP constante. Capacitor em paralelo? DDP também é constante. Então, em paralelo, a DDP é constante. E a corrente total, pessoal? A corrente total é a soma das correntes. Ah, então se eu pensar que corrente é carga pelo tempo, então, se a corrente total é a soma das correntes, a carga total vai ser a soma das cargas. Sim, temos aqui a carga total igual à soma das cargas. Então, se eu quero a carga total dessa associação,
é só somar a carga de cada capacitor, Q1 mais Q2 e assim por diante. Lembrando que carga, né, é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Então, ó, Q1 mais Q2 até o Qn, colocando N capacitores aí, vai ser C1 vezes U, C2 vezes U, C3 vezes U, colocando U em evidência porque é igual para todo mundo. Eu posso, né, ter aqui a minha capacitância, pessoal. Equivalente, olha só. É só substituir Q igual a CV. Então, Q total vai ser SEC vezes U. Cortando U com U, né, vai ficar capacitância equivalente igual a C1 mais C2 e assim por diante. Então, quando eu tenho capacitores em paralelo, é igualzinho resistores em série. Eu somo as capacitâncias, né? E se eu tiver capacitores iguais, é só pegar o número de capacitores e multiplicar pela capacitância de um só. N vezes a capacitância, né? Igualzinho resistores em série, quando são iguais. Questãozinha da UERJ, pessoal. Para a segurança dos clientes, o supermercado utiliza lâmpadas de emergência e rádios transmissores, que trabalham com corrente contínua. Para carregar suas baterias, no entanto, esses dispositivos utilizam corrente alternada. Isso é possível graças a seus retificadores que possuem cada um dois capacitores de 1.400 microfarad associados em paralelo. Os capacitores descarregados e ligados a uma rede elétrica de tensão máxima igual a 170 volts estarão com carga plena após um certo intervalo de tempo T. Considerando o tempo T, né, quer dizer, os capacitores se carregaram, determine a carga elétrica total acumulada. E depois, na letra B, a energia potencial total armazenada. Então vamos lá, pessoal. Tem capacitores em paralelo. Lembrando, paralelo a DDP é constante e eu somo as cargas, né? Ou então eu posso achar aqui a capacitância equivalente e pegar uma DDP só. Então vamos lá, capacitância equivalente em paralelo é a soma, igualzinha a resistência em série. Então vamos lá. Somando essas capacitâncias, né, 1.400 mais 1.400, vou ter 2.800 microfarad. Então a carga total, pegando o capacitor equivalente, agora eu tenho um só, lembra disso? Capacitância equivalente vai ser 2.800 micro, né? Não posso esquecer que isso equivale a 10 a menos 6, vezes 170. Fazendo essa continha aí, pessoal, vou ter 4,76 vezes 10 a menos 1 coulomb. Agora a letra B. Na letra B ele pedia a energia armazenada nessa associação de capacitores. Então vamos lá. Essa energia potencial vai ser C U quadrado sobre 2. Agora, como ele pediu na associação, vou pegar SEC. SEC U quadrado sobre 2. Então vai ser 2.800 microfarad vezes 170 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo essa continha aí, pessoal, já fiz aqui 40,5 joules. Então, uma questão específica, tá? Da UERJ. Bom, espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.